Got the chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some dope. Trabalho de filosofia sobre o existencialismo e a morte. Neste trabalho falaremos um pouco sobre o filósofo Schopenhauer e suas ideias sobre a morte. É nóis! Esse trabalho contém piadas aprovadas por Carlos Alberto de Nóbrega. Nenhuma piada deve ser levada a sério. O existencialismo é caracterizado como uma corrente filosófica e literária, de grande influência nos questionamentos acerca da existência humana, sendo denominada como filosofia pessimista, por focalizar aspectos do sofrimento inerentes à condição humana, tratando de fatores como morte, solidão, angústia, ou basicamente pensamentos de um adolescente emo que é fã de Green Day. A função dos existencialistas é libertar o homem das formas degeneradas da angústia. Para isso, aborda questionamentos como liberdade, existência e essência humana, no intuito de perceber o sentido da vida para o ser no mundo. O existencialismo originou-se no século XIX e XX, um contexto de certa turbulência desencadeada por 2 guerras mundiais, que influenciaram a visão dos pensadores, nessa relação de sofrimento que o homem vivenciou, percebendo o caráter miserável e irracional da humanidade. Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. Partindo de um panorama minimizado de aspectos existenciais, iremos abordar um dos questionamentos expostos pelo existencialismo, a morte. Os homens sempre se mostraram curiosos a entender como se dá seu surgimento? Ou você realmente pensou que veio de uma cegonha? Quando traçamos um paralelo com a visão existencialista, observamos que a vida não teria tanta motivação para ser vivida, já que ela seria finita e entrelaçada com o terror que a morte inspira. Dessa forma, a finitude da vida traria ao homem um alívio, pois a morte daria à existência um caráter de totalidade que não pode se tê-la em vida, onde o homem teria uma necessidade ontológica de autotranscendência. Arthur Schopenhauer nasceu em Danzig, atual Polônia, dia 22 de fevereiro de 1788. Foi em suas viagens que Schopenhauer começou a filosofar sobre a existência humana e os problemas do homem. Sua teoria filosófica abordou diversos temas relacionados com a existência humana, o sofrimento e o tédio. Desta forma, segundo o filósofo, a vida oscilaria de sofrimento ao tédio e a felicidade seria algo momentâneo. Pois é, sua felicidade durou pouco, não é mesmo? No pensamento de Schopenhauer, se o sentido mais próximo e imediato de nossa vida não é o sofrimento, nossa existência é o maior contrassenso do mundo, pois o simples fato de existir implicaria em sofrer, sendo um absurdo supor que a dor infinita desencadeada pelo desejo e necessidade essencial da vida não traria sofrimento constante. Schopenhauer conclui que o certo é encarar a morte como verdade vindoura e efetivação de vida enquanto morte, vida e morte, encontro e desencontro. Cada um mira a própria morte como fim. Momento brisa. Quando paramos para observar o rio passar, na verdade, o rio é que está a nos ver passar, porque depois de nós, o rio estará ali. Schopenhauer embasa muito de seus posicionamentos na vontade que rege a natureza humana. A vontade intrínseca de estar vivo despertaria o desejo de existir e a necessidade de viver. Podem mudar a direção da vontade, mas não podem mudar a própria vontade. Dessa forma, vemos que mesmo diante de agurar do existir, o homem não mudaria a essência de sua vontade, que é a de continuar vivo. No sarcasmo de Schopenhauer, o filosofar seria produto da existência do morrer. Quando somos a morte, não é. E quando a morte é, não somos mais. E nesse zigue-zague de existência e não existência, há sempre a predominância de apenas uma das polaridades, ou seja, quando a vida dá seu último grito silencioso de não existência, a morte dá o seu grito estrondoso de vida.